Shalom, tudo bem? Existem certos assuntos que arrastam polêmicas nas igrejas pelos diferentes pontos de vista que acabam despertando. Por exemplo, há muitas teorias ou doutrinas diferentes no universo da escatologia e cada uma tem os seus argumentos para demonstrar as suas crenças. Outro desses assuntos é o que se convencionou chamar de maldição hereditária ou maldição familiar. Tem gente que acredita e outros que não. E mesmo entre os que acreditam nesse assunto, né, nesse tema, há algumas diferentes opiniões a respeito. Nesse estudo, nós vamos apenas trabalhar um pouco sobre o nosso ponto de vista a respeito desse tema. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome, Deus, de eternidade a eternidade, pelos séculos dos séculos. Nós louvamos a glória do teu santo nome, porque temos esta oportunidade de estudar da tua palavra. Louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos, Deus, rogamos que o teu Espírito esteja conosco, amparando, protegendo, fortalecendo, iluminando, trazendo sabedoria às nossas mentes e nossos corações, também para aqueles que vão assistir a este vídeo, para que possam receber da tua palavra, que alimenta, porque nós sabemos que nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca do Senhor. Amém. Nós rogamos, Deus, pela tua proteção, pela bênção do Senhor e pela tua sabedoria, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Aleluia. Nós vamos então começar aqui o nosso estudo. Para início de conversa, respondendo à pergunta do título deste estudo, sim, nós cremos que exista a maldição hereditária. Mas para falar sobre esse assunto, nós precisamos conceituar. Né? Em nossa opinião, maldição hereditária, também conhecida como maldição familiar, é uma consequência, guarde essa palavra, consequência da prática do pecado que é transmitida através das gerações. Presta atenção, é uma consequência, não é o pecado propriamente dito que é transmitido, muito menos a culpa pelo pecado praticado. Por isso, é importante analisar bem o que vem a ser essa consequência e como ela acontece na vida das pessoas. Né? Dito isso, vamos analisar alguns argumentos a respeito. O ponto-chave nas escrituras para falar de maldição hereditária ou maldição familiar está em Êxodo capítulo 20, versículo 5. Êxodo 20, 5, que nos diz assim: Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aleluia. Pelo contexto, Êxodo 25, está claro que o versículo está tratando de idolatria. Ele está falando ali do segundo mandamento. Porque ordena que o ser humano não se curve às imagens, nem preste serviço a elas. Né? Nos versículos 3 a 5 de Êxodo 20, na realidade, que compõe o segundo mandamento, Deus proíbe a idolatria por dois motivos, um declarado e um outro subentendido. Vamos falar assim. O motivo subentendido é que a idolatria, ela afasta o ser humano de seu Criador. Ela corrompe as virtudes, né, do ser humano, escraviza em seus impulsos e desejos naturais e na luxúria dos sentidos, bloqueando seus caminhos e desviando, né, cada um do seu destino como criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Nós falamos sobre isso no estudo Destronando os Ídolos do Coração. Já o motivo declarado, se é declarado, está no texto. Né? Deus é zeloso e visita a iniquidade dos pais nos filhos. Esse é o motivo pelo qual ele também proíbe a idolatria, porque ele vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos. Portanto, nós precisamos compreender realmente o que significa a expressão visitar a iniquidade dos pais nos filhos.
Nós também já falamos um pouquinho sobre esse assunto, né, essa questão, no estudo sobre o segundo mandamento. Mas vamos explorar um pouquinho mais. Uma visitação, como está no versículo, uma visitação não é uma transferência de responsabilidade. Não. Deus não está transferindo a responsabilidade pelos pecados dos pais aos filhos, mas consequências desses pecados praticados. É muito sério isso. Ou seja, a expressão Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos indica uma consequência ou um efeito dos pecados praticados de uma geração, né? Dos pecados de uma geração, que reflete nas gerações posteriores. Tem gente que fala que a expressão significa que os filhos serão castigados pelos pecados dos pais. Inclusive, eu poderia dizer que há algumas versões da Bíblia, né, em especial versões atualizadas, que trazem exatamente essa expressão, que os filhos serão castigados pelos pecados dos pais. Lembrando que as versões atualizadas, como parcialmente a NVI, né, ou a NTLH, eles empregam normalmente a chamada equivalência dinâmica, né, na tradução, né, que traduz um processo, né, que usa ali a tradução do texto pelo seu sentido. Né? Pega um bloco e traduz o sentido daquilo ali. Nesse caso, né, é preciso ter em mente que é praticamente impossível ao tradutor não colocar parte de sua crença ao interpretar para estabelecer o sentido do que está lendo. Não estou dizendo que isso é feito definitivamente, não. Mas é óbvio que na hora que ele vai ler, ele vai entender de acordo com a sua crença, se ele traduz o sentido. Em nossa opinião, deixo bem claro isso, a expressão não poderia significar que os filhos pagarão pelos pecados dos pais, porque a própria Torá orienta no sentido contrário, ou seja, os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, conforme está em Deuteronômio capítulo 24, versículo 16. Vamos ler? Deuteronômio 24, 16. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. Glória a Deus. Nesse versículo, em Deuteronômio 24, 16, a expressão cada um morrerá pelo seu pecado pode ser entendida como cada um será responsabilizado pelo seu pecado, pela sua atitude, pela sua postura. Isso mostra que a visita de Deus à iniquidade dos pais nos filhos não pode significar que os filhos serão responsabilizados pelos pecados dos pais e, portanto, não serão castigados por algo que não cometeram. Importante isso. Não tem sentido Deus dizer que os filhos pagarão pelos pecados dos pais em Êxodo 20 e em Deuteronômio 24 dizer que não. Em contextos diferentes, Ezequiel 18, versículo 4, nos diz que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deixa bem claro isso. E também Paulo, o apóstolo Paulo, diz em Romanos 14, 12, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Nós não podemos dar conta de nossos pais. Portanto, cada um vai dar conta de seus pecados, e não dos pecados de gerações anteriores. Logo, o versículo em Êxodo 20, capítulo 20, né, versículo 5, não quer dizer visitar a iniquidade dos pais, não quer dizer que isso significa que os filhos pagarão pelos pecados dos pais. Mas, óbvio, ele pode estar dizendo que há reflexos nas gerações posteriores. Outro argumento importante em relação a Êxodo 20, versículo 5, é que a expressão visitar a iniquidade dos pais nos filhos não significa, igualmente, que os filhos imitam o pecado dos pais. Eu poderia dizer que isso, se isso acontece, isso é hereditariedade, não maldição. Os filhos herdam alguma característica dos pais, até mesmo que se refere aos pecados. Vamos dizer assim, até porque eles vão crescendo e vendo o que está acontecendo. Então, eles acabam assimilando pelo exemplo. É possível que um alcoólatra tenha tido um pai alcoólatra, mas isso não é uma maldição, é a própria herança que o filho pode receber, física ou psicologicamente, ou ainda espiritualmente.
A maldição ela tem um processo diferente e não representa a transferência da atitude do pai para o filho, mas algumas consequências sim, atuando de maneiras diversas sobre as gerações posteriores. Perceba que Caim, ele não morreu pelo pecado de Adão, mas pelo homicídio que ele mesmo praticou. Ele deu conta do seu próprio pecado. A parte final do versículo 5 em Êxodo 20 ainda prevê que quando Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, ele o faz somente sobre aqueles que o odeiam. Isso implica a continuidade da desobediência. Ou seja, dentro desse princípio, né, uma hereditariedade é transmitida invariavelmente, mas uma maldição somente acontece se a geração posterior der espaço para que ela opere. Nesse sentido, é necessário que um pecado seja cometido a ponto de permitir que a maldição tenha efeito, ou seja, a geração posterior tem que dar uma brecha. É possível que uma pessoa não peque a ponto de abrir as portas para a ação da maldição sobre sua vida. Né? De outro modo, se a geração posterior for obediente a Deus e fiel à vontade do Senhor, o que poderia ser transferido, na realidade, não será, porque a geração, de outra forma, vai receber bênçãos pela atitude de obediência. Também poderíamos nos perguntar se a visitação de Deus é aplicável ao pecado da idolatria ou a qualquer pecado. Nós já dissemos que é evidente que Êxodo 20, versículo 5, trata do segundo mandamento, ou seja, a proibição da idolatria. Isso indica que o contexto em que Deus nos diz que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos é realmente num contexto em que se fala da idolatria nas Escrituras. Porém, apesar do contexto ser manifesto nesse sentido, é importante examinar um detalhe no versículo. Vamos ler novamente, mas dessa vez vamos dar uma ênfase. Vamos ler. Êxodo 20, versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Glória a Deus. A ênfase está na frase, eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso. O versículo que lemos, né, Êxodo 20, versículo 5, ele começa falando de idolatria, proibindo se encurvar diante de ídolos ou servir a eles. Porém, presta bem atenção, ele não termina falando de idolatria. A parte final do versículo, na verdade a sua maior parte, ela fala, em verdade, não de idolatria, mas de Deus. Eu sou um Deus zeloso. Eu, o seu Deus, Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso. Na realidade, Deus nos diz que é o nosso Senhor, que é zeloso e que toma providências por causa da iniquidade das pessoas. Isso é um princípio de ação de Deus em nossas vidas, o que significa que ele não se refere à idolatria somente, mas a qualquer pecado. Porque é uma ação de Deus. Deus pode tudo. Aliás, ele vai fazer, né, tudo. Os ídolos, nós já vimos isso, né, são substitutos de Deus no coração das pessoas, ensejando atitudes enérgicas por parte do Criador, mas não somente nos casos de idolatria. Para ele, a iniquidade, algumas vezes tratada por maldade, né, ou traduzida ali, implica uma diligência, ele precisa fazer alguma coisa. Ou seja, em princípio, toda e qualquer iniquidade enseja a visitação mencionada no versículo. Quando Adão pecou, Deus já havia dito que ele morreria. Mas mesmo assim, teve mais coisa. Ele expulsou Adão do Éden, o casal, né? Mas ele já havia dito antes, se você pecar, se você fizer o que eu estou falando para não fazer, você vai morrer. Bom, dentro desse contexto que nós falamos, tem uma pegadinha. Vamos ver. Quando fizemos o estudo Destronando os Ídolos do Coração, falamos que a origem de toda e qualquer idolatria está na substituição de Deus por algo no coração da pessoa. Nós já falamos disso.
O problema ocorre quando a pessoa deixa de observar a vontade do Pai, comunicada de maneira elevada, e passa a determinar as suas ações apenas pela perspectiva própria e pelo impulso dos instintos, chegando ao pecado. Ou seja, todo e qualquer pecado é, na verdade, uma desobediência que faz uma troca da vontade de Deus pela vontade própria. Porque a vontade de Deus é pela obediência, para não pecar, de maneira geral. Está implícito isso, né? Mas a pessoa se afasta da vontade de Deus e peca, buscando a sua própria vontade. Há uma troca aí. Isso é idolatria. Isso é uma verdadeira substituição que deságua na idolatria. É assim que fala, né? Em maior ou menor grau, os pecados substituem a vontade de Deus, né? O que Deus quer para nós pelo que nós mesmos queremos, fazendo com que algo tome o lugar de Deus em nossas vidas, na vida da pessoa que está pecando, né? Que se sujeita, vamos dizer assim, a uma criatura e não ao Criador. Por exemplo, uma pessoa que tem um vício vive para esse vício, e o vício substitui Deus na vida da pessoa. Também é preciso lembrar que iniquidade é viver fora da lei de Deus. O iníquo está constantemente em pecado e, portanto, longe da vontade de Deus. Assim, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, não só no caso da idolatria, mas a ela se vincula porque coloca outra coisa no lugar de Deus pela prática do pecado. Amém? Também poderíamos nos perguntar se a maldição hereditária é de Deus, ou seja, se a maldição é de Deus. Pense bem nessa situação. Um pai fala para o filho não colocar o dedinho na tomada, senão leva choque elétrico, né? Mas o filho vai lá e coloca o dedinho, levando o choque. Aí eu pergunto, foi o pai que deu o choque na criança? É óbvio que não. Sob o mesmo raciocínio, uma maldição não é dita por Deus se ele apenas avisa qual é a consequência que a pessoa vai sofrer, a que ela estará sujeita, caso desobedeça e tome uma atitude que foi proibida. Deus proibiu a atitude, a pessoa vai lá e faz assim mesmo. Isso não é maldição de Deus, mas com base no mandamento de Deus que expressa a sua vontade, é uma consequência dos atos da pessoa. Ela pode ser quebrada, sim, mesmo se fosse de Deus. Quem diz o contrário, vamos dizer assim, né, parece não compreender a misericórdia divina, como é que funciona. Eu vou colocar da seguinte maneira: o procedimento para se quebrar uma maldição hereditária inclui, de maneira geral, né, a identificação do pecado específico, né, que está provocando a maldição, e a conscientização. A pessoa tem que se conscientizar. Não, isso foi um pecado. E é um pecado fazer isso aí. Então ela tem que identificar. Depois ela tem que se arrepender. Ah, mas foi da geração anterior. Não importa, você se arrepende por eles, voltando ali para os caminhos do Senhor. E 3, a renúncia ao pecado. Né? A pessoa tem que renunciar ao pecado. E por fim, o pedido de perdão. A pessoa precisa pedir perdão pelo pecado cometido, retornando aos caminhos do Senhor. Né? É lógico que existem casos particulares que sejam algo a mais, mas em essência são essas as necessidades. Perceba que identificar o pecado, arrepender-se, renunciar e pedir perdão é o que qualquer pessoa deve fazer diante de qualquer pecado, diante de qualquer situação, diante de sua vida. A pessoa recebeu a Cristo como seu Senhor, ela se converteu, ela tem que fazer tudo isso, identificar os seus pecados, se arrepender, pedir perdão, renunciar a tudo que o pecado trouxe em sua vida. Tem que ser uma nova criatura, então tem que deixar tudo isso. O importante é o fato de que, ao se arrepender, a pessoa retoma o caminho de Deus e vive sob a obediência à palavra. Nesse ponto, né, a quebra de maldição não exige um ritual, né, específico ou fórmulas mágicas capazes. Nada disso. Não é nada disso. O arrependimento é capaz de anular o pecado, porque as Escrituras nos ensinam que pela misericórdia de Deus os pecados são esquecidos. Deus diz ao profeta Isaías, em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro.
né? Também disse Deus ao profeta Jeremias, Jeremias 31:3, que perdoaria a maldade do ser humano e nunca mais se lembraria dos seus pecados. Né? E que o escritor de Hebreus cita em Hebreus 10:17. Tá lá. Se a misericórdia de Deus perdoa os pecados e a maldade, certamente isso inclui os seus reflexos geracionais, apagando a memória do mal, mesmo quando a questão envolva o arrependimento, a confissão e o pedido de perdão referentes aos pecados dos antepassados. Como exemplo, né, quanto a isso, veja em Daniel 9, o profeta faz exatamente isso. Ele se arrepende, ele confessa e pede perdão pelos pecados dos antepassados. Não tem mistério algum. O apóstolo João, muito inspirado pelo Espírito, nos diz em sua carta, né, 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, presta atenção, o arrependimento, a confissão de pecados e o pedido de perdão, né, a renúncia ali, formam um conjunto de atos capaz de garantir o perdão de Deus e, como diz o apóstolo, purificar de toda a injustiça. Assim é a maldição hereditária, uma injustiça que se prolonga pelas gerações, afetando vidas que não são responsáveis pelo pecado que provoca. Há quem diga que falta de santificação e a desobediência são a causa de uma vida cheia de problemas e não por causa de uma pretensa maldição familiar. Tá? Ou seja, se a pessoa tem problemas, não é por conta de maldição, mas por causa de que ela não obedece à palavra de Deus. Isso pode ser verdade, claro. Mas quem fala assim apenas se preocupa em desvincular a maldição como causa dos problemas da vida da pessoa. Tudo bem. Isso porque, na realidade, é possível ser obediente, buscar uma vida santificada e mesmo assim estar debaixo de maldição. Ela só não estará ativa, presta atenção. Imagine um homicídio não confessado décadas atrás, uma ou duas gerações atrás. Né? Um homicídio que ficou oculto, não foi confessado, está lá. Né? Isso pode causar uma maldição familiar e refletir na vida das gerações posteriores, que poderão sofrer, por exemplo, com mortes prematuras ou com depressão. A morte prematura e a depressão seria a maldição familiar, uma consequência que vem por conta disso. Né? É verdade também que o Cristo levou todas as maldições no Calvário, tanto quanto ele levou sobre si todos os pecados. A obra do Cristo foi poderosa, glória a Deus. Foi poderosa, universal e realmente perdoou os pecados da humanidade. É verdade. Mas existe a teologia, hoje em dia, né, que diz que a cruz trouxe o perdão de todos os pecados, passados, presentes e futuros, em relação à crucificação. Na realidade, cobrindo, vamos dizer assim, toda a linha do tempo da transgressão humana. Bem, segundo esse entendimento, a palavra do apóstolo João, que nós já falamos, né, em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, essa palavra não é para obter o perdão, mas para manter o caminho com Deus e experimentar a purificação. Bom, isso equivale a dizer que quando se pede perdão, não é para conseguir perdão. Bom, com todo respeito a quem segue essa linha de pensamento, não concordamos, tá, com esse entendimento. A gente não concorda. É muito comum que, para sustentar o entendimento, as interpretações venham, mesmo, e a maioria das vezes eu creio, sem querer, a distorcer o entendimento da palavra que foi inspirado aos escritores bíblicos. O que eu estou dizendo? Veja bem, se o apóstolo João diz que se a pessoa se arrepende e confessa os pecados, Deus perdoa, é porque realmente ainda precisa de perdão. Isso é bem depois do Cristo ter morrido, ter ressuscitado. Então precisa. Senão, para que ele iria falar? Para que isso estaria registrado nas Escrituras? É incoerente pedir perdão se não é preciso. Só para ter comunhão.
Não, desculpa. A palavra de Deus não é uma fantasia. Na realidade, isso fere a própria dinâmica das Escrituras, porque é ilógico exigir a confissão para perdoar se não precisa de perdão. Confessa os seus pecados, meu filho, mas você não vai precisar do perdão que você já tem. Não tem sentido isso. Então, para que confessar se ele já tem o perdão? É um processo que precisa do quê? Para que o meio se o fim já está garantido? Pro forma? Não é bem assim. É verdade que muitas vezes as escrituras apresentam metáforas e símbolos, mas não é o caso aqui. Né? O perdão é necessário e quando a pessoa é perdoada, muita coisa acontece. Inclusive, maldições são quebradas. A graça de Deus nos limpa de todo pecado, mas só quem esteve do outro lado, vamos dizer assim, por exemplo, na feitiçaria, né, e se converteu, sabe o que é preciso para se livrar de todos os altares que levantou e de tudo o que está vinculado em sua vida para poder quebrar. Tem que prestar muita atenção nisso. Bom, como nosso último ponto do nosso estudo, né, há quem observe que as maldições, se as maldições tivessem que ser quebradas, se existissem, tivessem que ser quebradas, não haveria pessoas de índole duvidosa na genealogia do Cristo, como por exemplo lá em Mateus, né, capítulo 1, referindo-se a Raabe, uma prostituta, e a Ruth, que era moabita, né, estrangeira, ela não era israelita, e em tese seria idólatra, em tese. Talvez a quebra de maldição não existisse naquele tempo e não o fazendo, as pessoas continuariam sob maldição. Veja bem, minha resposta para esse ponto de vista é apenas um talvez. Talvez fosse assim, que a gente não sabe. Mas é importante observar dois pontos. Primeiro, eu creio que é lícito dizer que aquelas mulheres, Raabe e Ruth, foram convertidas e justificadas perante Deus. Elas foram nova criatura a partir do momento que elas abandonaram a vida anterior e vamos dizer assim, né, nasceram de novo, porque foram inseridas no contexto israelita, casaram-se com israelitas e continuaram a sua vida entre os israelitas, que era completamente diferente da vida que elas tinham anteriormente. Ou seja, elas mudaram a sua vida para uma vida longe do pecado. Elas foram justificadas perante Deus. Raabe declarou aos espias enviados por Josué, em Josué 2,11, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima e embaixo na terra. Já a moabita Ruth bem declarou em Ruth 1,16, o teu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Ora, as duas deixaram bem claro a submissão ao único e verdadeiro Deus. E certamente no arrependimento tomaram os caminhos do Senhor com tudo o que isso significa. Não é? E o segundo ponto, né? Quem fala da índole daquelas mulheres não age corretamente como um cristão. Desculpa, mas é verdade. Por quê? Porque se lembra dos pecados passados quando Deus os esquece. Isso é muito sério. As citações de Raabe em Hebreus 11:31 e Tiago 2:25, né, como meretriz, Hebreus 11:31 e Tiago 2:25 citam Raabe como meretriz. Mas eles fazem como identificação e individualização, não como julgamento. Sabe por quê? Porque o nome Raabe é usado em algumas passagens do Antigo Testamento, do Tanar, para se referir ao Egito, como o Salmo 87:4, como o Salmo 89:10 e Isaías 51:9. Então, é apenas para individualização. Ou seja, são novas criaturas, são novas mulheres. E tanto que tiveram mérito para entrar na genealogia do próprio Cristo. Não duvide disso. Amém? Enfim, em nossa opinião, existe sim maldição hereditária e as escrituras falam dela, embora não empregue essa expressão, né? Maldição hereditária ou maldição familiar. Para nós, trata-se de consequências do pecado que se refletem nas gerações, não do pecado em si. É preciso quebrar as maldições com remédio universal.
o arrependimento e a confissão de pecados, pedindo perdão. Amém? É isso. Esse é o nosso estudo de hoje. Que Deus te abençoe e fortaleça em todos os momentos. Uma ótima semana para você. Fica com Deus. Shalom!